essas coisas aos apóstolos. Verso 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Verso 13. E eis no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? 19. E ele perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Vou ler agora, só um momentinho, vamos puxar o texto um pouco para frente por causa da hora, mas vamos ao verso 25, que diz: E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu. Verso 31. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Quem pode dizer amém? Aleluia. Verso 32, juntamente todos juntos, vamos ler a palavra do Senhor. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Naquele momento de que ele abre as Escrituras, naquele momento de que ele parte o pão, de que ele bebe o vinho, naquele momento de que ele partilha um pouco com os seus discípulos, eles veem de que realmente ele estava com eles vivo, ressurreto. Vamos levantar nossas mãos aos céus. Essa manhã é uma manhã de louvar, de engrandecer, é uma manhã de dizer a ele de que nós somos salvos porque ele vive. Aleluia. Pai da glória, queremos te bendizer. Mais uma vez oramos nesta manhã, glorificando o teu nome, Senhor. A tua igreja está de pé, com mãos levantadas, declarando, Senhor, como aqueles discípulos declararam: nosso coração ardia, Senhor. Realmente Cristo ressuscitou e por isso nós estamos alegres, Senhor amado. Nesta manhã, vem, glorifica-te, Senhor, em nosso meio. Bendizemos a Ti por todos esses feitos, Senhor. E nesta manhã, com esta leitura, abrimos esse culto de maneira oficial para dizer, Senhor, de que nós cremos e por isso declaramos de que Ele ressuscitou e vivo está. O que nós pedimos é o que nós oramos nesta manhã. Oramos por aqueles que estão a caminho. Oramos por aqueles, Senhor, que estão, Senhor, chegando a esse culto, para que, Senhor, juntos possamos glorificar o Teu nome por todos os Teus feitos. É o que nós te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. E o povo de Deus diz: amém
e amém. Aleluia. Nós vamos cantar um coro que é conhecido, que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus com esse coro e depois vamos continuar a louvar o Senhor. Eu vou pedir já agora que a Mônica e a Crislene talvez nos ajude aí, porque a Raquel não está, tá bom? Vamos fazer isso, vamos colaborar aí com esse corinho. Posso crer
Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Amém? Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós queremos ouvir um testemunho especial da nossa irmã Neide, porque ela ganhou uma bênção, né? Ela veio falar comigo na sexta-feira. Pastor, uma bênção chegou e nós queremos ouvir dela. Mas queremos dar bem-vindo àqueles que chegam a casa, né? Bem-vindo, Maureen. O pai está alegre, né? A mãe também, os irmãos estão alegres. Dizem que o nosso João Vitor está aí, Deus abençoe. Está aí pela Páscoa e depois já regressa. Muito bem. Eu estou falando isso com tristeza porque o meu não veio, né? Só vai vir em setembro, misericórdia. Assim de que nos alegramos pela tua presença, nos alegramos também pelo nosso querido que está aqui conosco, Deus abençoe rico e poderosamente. E nós queremos, assim, dar oportunidade. Irmã Neide, por favor, tudo bem. Irmã Neide, vem aqui testificar daquilo que o Senhor lhe abençoou nesses dias. Amém. É só segurar. Vai balançar de tanto... Vai balançar. Deixa eu pôr. Isso. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Estou feliz pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá de estarmos aqui presentes. Amém? Glória a Deus. Abramos as Bíblias em Eclesiastes 3. É um texto que todo mundo já conhece, né? Eclesiastes 3. Vou ler apenas o primeiro versículo, amém? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Então, para tudo, Deus tem o seu propósito, né? Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Há tempo de buscar o Senhor, há tempo para todas as coisas, né? E há tempo de mudar de status. E pela honra e a glória do Senhor, Glória a Deus determinou esse tempo e mudou meus status, né? Glória a Deus. Depois de 20 anos na espera, né? Que a gente é uma espera longa, 20 anos são 22 dias, nem 20 dias, nem 2 anos, é 20 anos. Mas chegou o tempo, né? Amém. Glória a glória de Deus, né? Glória a Deus. Então, eu agradeço a Deus, primeiramente, agradeço a igreja, a todos os irmãos que estavam quando eu cheguei na igreja, que vai fazer também 20 anos que eu estou nessa igreja, né? Para a honra e glória do Senhor. Há irmãos aqui que me receberam quando eu cheguei, né? A Mônica, a Bráulia, né? Fora a família pastoral, né? E graças a Deus, né? Deus tem me sustentado até aqui, tem me dado, né? Forças quando às vezes fraquejamos, né? E às vezes você está no país legal, não é fácil. É muito I'm sorry, é muitos nãos, e nãos desagradáveis, que só o Senhor para nos sustentar. Né? Aleluia. E para os irmãos que já conhecem a minha família, sabe que o João casou, né? Com a Crissante, a filha do Arbindo, que era uma pessoa que também estava nessa igreja quando eu cheguei, né? E eles ainda criança, e aconteceu de casarem, e há menos de um ano ele se tornou cidadão. Né? Glória a Deus. E imediatamente já aplicou para mim,
E foi um processo rápido, porque não faz nem um ano, né, que ele se tornou cidadão, né, e eu já recebi o meu green card. Amém. Glória a Foi um processo, graças a Deus, tranquilo, né? A única coisa que eu tinha que fazer, além de passar as informações, foi lá fazer, né, a biometria, os fingerprints, essas coisas. E quando foi terça-feira de manhã, o Cícero mandou uma mensagem para mim, dizendo que tinha uma carta da imigração, do Social Security, essa assim que fala. Eu tenho que aprender a falar essas palavras agora. Social Security. Aí tá, quando eu chego lá, mas tinha uma carta dizendo que o green card só ia chegar em 90 dias. Né? Eu falei, ok, mas estava escrito na carta que poderia chegar até antes. Né? Mas eu falei, 90 dias, você já falou que já foi concretizado, já foi aprovado, glória a Deus. Né? Amém. Né? Aí quando foi na terça-feira, o Cícero mandou outra mensagem dizendo que tinha a carta da imigração lá para mim. Aí eu estava no trabalho, aí eu estava em Boca Raton, e eu estava cansada, falei, não vou lá, porque quando eu coloco o endereço no GPS, dá uma hora e pouquinho de onde eu estou, já perto da praia, né? Então eu falei, não, eu vou em casa, tomar um café, um cafezinho, e vou lá, né, ver para ver qual que era a informação, né? Aí, quando abri a caixinha do correio, tinha, né, o social, e tinha outra carta do correio daqui, de Belo Horizonte, ó. Eu já vou lá, Braulio. Já está com a passagem comprada. Da América. Aí, ó, vi assim, tinha um volume, né? Falei, ó, mas não abri, deixei para abrir em casa. Aí, para abrir, não, Um cafezinho, tem que abrir um cafezinho. já esperei tanto, esperar mais 40 minutos para chegar em casa, né? E graças a Deus era o green card que já tinha chegado. Então, Glória a Deus. em 90 dias, reduziu em 3 dias para ele chegar. Né? Que bênção, né? Não precisou entrevista, graças a Deus. Né? E agradeço, né? A igreja pelas orações, sempre todos, Simone tem orado por mim. Né? E é uma bênção de Deus, né? Que Deus continue, né, me dando força, fortalecendo a minha fé, né? O Espírito Santo de Deus sempre tem um lugar no meu coração, né? Para que eu possa cada dia estar melhor, né? Servindo a igreja, dentro das minhas limitações. E eu agradeço, né, a meu filho, a minha nora, a família do Arlindo, né? Que tudo vem de consequência dessa família, né? E que Deus abençoe toda a amada igreja. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Onides, né? Porque foi o meu professor do STB, né? Eu era meia sonsinha, mas eu aprendi bastante, viu? Glória a Deus. Aleluia. Quando ele fazia umas perguntas que eu não estava esperando, oh meu Deus do céu, me dá. Mas graças a Deus eu aprendi muito. Né? E eu sempre peço a Deus que Ele cada dia mais possa melhorar, né? Aumentar a minha fé, para eu estar mais perto de Deus e agradecida, e saber e aprender, ser grata a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado, né? Amém. Então, que Deus abençoe a igreja, né? Glória a Deus. E Amém. continuamos firmes nas promessas do nosso Senhor Jesus, né? E sem Ele não somos nada. Sem Ele somos vazios. Saímos do eixo, saímos da linha, né, certa, com certeza. Né? Então, tudo, mesmo na dificuldade, mesmo nos aborrecimentos, mesmo nos trabalhos de dia a dia, cansado, temos que ser fiel e firme com Deus, porque só Ele, né? Glória a Deus. E quando o homem diz, né,
Eles mandaram a carta para mim, vai chegar em 90. Mas Deus disse, o tempo chegou. Vai ser, já tá. Você vai receber nessa semana, né? Então é tudo o tempo determinado de Deus. Porque Ele determina tudo, né? Glória a Deus. Tudo é determinado por Deus. Sem Ele nada conseguimos, né? Ainda que demore um pouquinho, mas é no tempo dele. Às vezes queremos para hoje, mas Ele quer fazer amanhã. Então temos que esperar a determinação do tempo de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Estou feliz com Jesus, Amém. com a igreja. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que lindo. Quantos podem mais uma vez glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Né? É bom que a sua benignidade dura de eternidade a eternidade. Ele ressuscitou e com ele vem as bênçãos, né? Aleluia. Agora quem tem green card não para mais na América, né? Belo Horizonte não sai da boca. Aí, graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ainda louvar o Senhor, vamos cantar, vamos bendizer ao Senhor com os nossos louvores e também depois do segundo hino, vou pedir aí ao nosso querido Jean, ao David, né? Eu tinha posto ao David para fazer a nossa oferta, por favor. Assim, vamos pôr de pé, queridos irmãos, vamos cantar ao Senhor e vou pedir então, mais uma vez, Mônica e a nossa querida irmã Crislene, vamos assim. Falar em Crislene, eu não sei se ela trouxe ovo de chocolate para vender, mas ainda tem oportunidade, né? Ali estão aqueles bolos ali, irmão, porque abril merece, viu, irmão? Tem tanto aniversário em abril que, olha, é uma coisa tremenda. Então, depois do culto, temos aí alguma coisa, não vai embora, vamos comer e beber. Amém. Vamos aproveitar então, já que nós vamos cantar este hino Alive, 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 Forevermore. Então sai do seu lugar, saúde seu irmão, nossos visitantes, para a glória do nome do Senhor. Amém. Alive, 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 forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele está vivo. Vamos ainda cantar este hino. Jesus is alive. Hallelujah. Death has lost its victory and the grave has been denied. Os irmãos podem tomar assento, não é? Ou ficar de pé, não vamos ficar de pé, porque daqui a pouco vocês vão sentar para a pregação, né? Então vamos ficar de pé enquanto nós também recolhemos as nossas ofertas. Aleluia. Hallelujah. Jesus is alive.
lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. And everything redeemed. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's alive. Amém. Muito bem, meus irmãos. Aleluia. Vamos ainda cantar aquele hino que diz: Pai da criação, em tua presença viemos te louvar. Amém. E enquanto nós preparamos o nosso coração para nós podermos não somente louvar ao nosso Deus, mas para poder ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Louvamos e bendizemos, Senhor. Em tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dás. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És tu, Pai da criação, Cordeiro de Deus. És aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez um povo teu. Contigo andarei, cada dia que eu viver. Em tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dás. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, o Cordeiro de Deus. És aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez um povo, contigo andarei, cada dia que eu viver. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus. És aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez povo, contigo andarei, cada dia és o Pai da criação, Cordeiro de Deus. És aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou,
Vamos assentar, amados irmãos, vamos assentar assim na presença do Senhor. As crianças vão ter uma atividade depois do culto. Vai ser depois, não é? Vai ser depois do culto, eles vão. Mas nesse momento eles vão para a salinha, tá bom? Para fazer alguma atividade. Mas depois tem um egg hunt, vão procurar aí chocolate, ovo de chocolate, então é só para crianças mesmo, tá bom? Quem quiser comer chocolate grande, então tem que fazer o seu pedido com a irmã Crislene, né? Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, queridos irmãos. Eu sei de que o João está muito alegre. Eu estou vendo um sorriso na cara dele assim, né? Ele está muito alegre. Também já não vejo ele há um tempo, né? Mas eu creio que o sorriso está aparecendo. Ele fez aniversário nesses dias, né? E recebeu esse presente hoje, né? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos entrar no texto da palavra de Deus, daquilo que nós vemos em Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias, porque temos lido Mateus desde quarta-feira, lendo, na realidade, desde domingo passado. Começamos no capítulo 21, depois fomos ao capítulo 22, 23, 24, e hoje queremos nos assentar no capítulo 28 e assim entendermos a necessidade de estabelecermos a doutrina da ressurreição como doutrina magna. O que é que eu quero dizer por isso? É de que ela não é uma doutrina que podemos, digamos assim, brincar com ela, passo o termo. Há algumas doutrinas que podemos até discordar entre igrejas. Alguns, na doutrina do Espírito Santo, dizem que a manifestação do Espírito era apenas para os discípulos no início da igreja. Alguns dizem isso. Podemos até falar e discutir sobre a doutrina do batismo. Há alguns que dizem, olha, o batismo ele é feito de uma maneira, é feito de outra. Mas se tem uma doutrina na Bíblia que nós não podemos mexer nela, e nenhuma igreja mexe nela, é a doutrina da ressurreição. Paulo põe tanta ênfase e tanta seriedade nessa doutrina que ele põe à parte um capítulo inteiro, e nós vamos lá depois, daqui a alguns momentos, para falar acerca desse aspecto salvífico que é o eixo principal. Os irmãos sabem de que todo motor tem um eixo principal, né? O helicóptero tem um eixo principal. O motor tem um eixo principal no seu carro. A igreja, o eixo principal dela não é a pessoa do pastor, não é o nome da igreja, não é nem o local onde nos congregamos. O eixo principal não é se nós damos comida aos pobres ou se deixamos de dar. O eixo principal da igreja não é se você ora de joelho ou se você ora de pé. O eixo principal da igreja é que Cristo ressuscitou de entre os mortos. E vou repetir isso com franqueza na minha fala, de que você pode fazer parte culturalmente de outra religião. Culturalmente, digo, porque alguns dizem de que religião é ligada à cultura. Você vai para o Oriente, você tem uma multiplicidade de religiões por ali. Você vai para a África, você tem uma multiplicidade de religiões em África. Você vai para o Brasil, você também tem. E em todos os lugares do mundo, você vai ver religiões que têm seu fundador, que tem seu livro, que tem seus ensinos ou suas doutrinas. Mas você vai fazer comparação, e a comparação aqui não é com o tipo de pessoas que seguem. Porque os seguidores podem ser melhores ou piores, dependendo da área e do momento. Mas você tem de fazer a comparação de todas essas naquilo que é o seu fundador.
E enquanto Maomé, ele tem muitos seguidores, mas ele está morto. Enquanto Confúcio está com muitos seguidores no Oriente, mas ele está morto. Enquanto o Espiritismo tem muitos seguidores no Brasil, mas Allan Kardec está morto. Graças a Deus de que se nós estamos em Cristo, não é porque o pastor Euronides ensinou. Agradecemos pelo meu pai, pelo trabalho que ele fez durante todos os anos da sua vida. Mas houve outro que ensinou para ele. E houve outro que ensinou para este. E se nós fôssemos voltar no tempo, todos ensinam a mesma coisa, que está baseada nas Sagradas Escrituras, que Jesus, ele ressuscitou de entre os mortos. E se há um eixo para nós, não é porque o meu pai é pastor. Eu estou vendo aqui outro filho de pastor aqui, né? Eu não posso ser crente porque sou amigo do pastor. Não posso ser um assistente de igreja porque gosto do bolo ou porque gosto dos hinos. Nós nos congregamos aos domingos porque há uma razão principal. É de que o nosso fundador, não apenas ele foi profeta, como lemos aqui, porque profetizou e declarou aquilo que haveria de vir no futuro, que muitas coisas ainda estão por vir, mas ele morre na cruz, por amar a mim e a você. E depois dele morrer no Calvário, como eu falei aqui na sexta-feira, muitos poderiam morrer e muitos morreram como ele morreu. No Calvário, pendurado no Calvário, pendurado no madeiro. Muitos morreram. Antes dele, muitos morreram. E ainda muitos vão morrer. Mas apenas Jesus Cristo de Nazaré teve poder para dar a sua vida e teve poder para tornar a tomá-la. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, Mateus, capítulo 28, fala sobre esse texto paralelo daquilo que nós lemos no início do culto, e gostaria de ler juntamente convosco, que diz que no fim do sábado, estou no capítulo 28, verso 1. Quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, porque Jesus teria sido sepultado, de acordo com o capítulo 27, aonde numa tumba nova, aonde ninguém tinha sido sepultado. Eles puseram ele, e as Escrituras dizem que os fariseus, saduceus, os príncipes e os anciãos do povo disseram: olha, põe soldado lá para guardar a tumba, porque enquanto ele estava vivo, ele dizia aos seus discípulos de que ele iria ressuscitar. Então não vai dar o caso de que, olha, inventem alguma coisa por aí, e o segundo acontecimento seria pior do que o primeiro. Então puseram guardas lá, puseram soldados romanos e até selaram a tumba dele. Ou seja, o selo do imperador que que Pilatos carregava com ele, significava o quê? Significava de que ninguém podia mexer ali. Soldados estavam apostos e o soldado romano, de acordo com a regra, era que ninguém podia dormir ali enquanto estava de posto. Nem assim, João Vitor, ninguém pode dormir. Se você é soldado e está em posto, você não pode dormir. E a Bíblia Sagrada diz de que ele tinha sido enterrado ali naquela tumba, puseram ele nos seus panos, puseram ele numa cova, fecharam a porta com a pedra, não era uma porta como essa, era uma pedra difícil de rolar, e ao rolarem a pedra, selaram e puseram guardas, e naquela sexta-feira Jesus está ali, no sábado Jesus está ali, e no domingo Jesus está ali, 3 dias. E a Bíblia Sagrada diz que, verso 2, eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Vamos olhar esse texto mais uma vez?
As mulheres foram ao sepulcro, por quê? Porque houve um grande terremoto e um anjo do Senhor descendo do céu removeu a pedra. As mulheres não podiam removê-la, os soldados que estavam ali não iam deixar ninguém remover aquilo, mas a Bíblia diz que foi um anjo que desceu e sentou-se sobre aquela pedra. E passa o termo, queridos irmãos, passa o termo. O anjo estava com as pernas balançando, tipo, venham ver. O anjo estava ali não guardando, porque Jesus não precisava de guarda nenhuma, mas estava esperando aquelas que deveriam vir para exatamente declarar de que aquele que estava ali já não estava ali. A Bíblia Sagrada diz de que o seu aspecto era como de um relâmpago, a sua veste branca como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, verso 5, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo. Aleluia. Era um momento de apavorar qualquer um. Já viu aqueles vídeos do Silvio Santos, de que de vez em quando ele punha o pessoal para correr? O povo tem medo, né? Passa na frente do cemitério, alguém andando no meio do cemitério, põe para correr, né? Ali não era um lugar diferente, ali era um cemitério, ali era um lugar onde só tinha morto. Era um sepulcro. Era um lugar onde as pessoas eram enterradas. E a Bíblia Sagrada diz que com aquele terremoto o anjo foi, moveu aquela pedra, sentou-se sobre a pedra e os soldados viram aquilo e ficaram aterrorizados, como que mortos, brancos de medo. As mulheres também, cheias de medo. O que é isso? O que é que vai acontecer ali? E o anjo disse para aquelas mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como ele tinha dito. Aleluia. E podemos glorificar o nome do Senhor, porque as palavras de Jesus não caem por terra. Amém. E se ele disse que iria ressuscitar, ele ressuscitou. Se ele disse de que iria voltar, ele vai voltar. Se ele disse de que ele iria salvar a tua casa, seja certeiro, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, ele diz aí, ele não está aqui, mas ressuscitou. Vinde e vede, verso 6, o lugar onde o Senhor jazia. As mulheres olharam para ali. O texto não diz que elas entraram, mas olharam para ali, não estava ninguém. E ele disse: olha, ide, dizei aos discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. O livro de João fala de que quando as mulheres falaram para os seus discípulos que Jesus tinha ressuscitado, Pedro e João saem correndo. E quando chegam naquele lugar, a pedra estava removida, o anjo já não estava ali, os soldados já tinham ido embora, e quando João entra despencado, sabe naquela carreira que você dá, que você não consegue parar? A Bíblia Sagrada diz de que Pedro e João entram ali, e veem os panos dobrados, mas Jesus já lá não estava. Eles foram para a Galileia, voltaram para a Galileia, depois daquele acontecimento de Emaús, que vocês leram no início do culto também, na leitura oficial, aonde os discípulos estavam olhando um para o outro e dizendo: o que é isso? Quem foi que pegou no nosso Senhor? Quem foi que levou o nosso Jesus? As mulheres até em outro texto falam sobre isso. Será de que o jardineiro, olha, será que você retirou o meu Jesus daqui? Mas era o próprio Jesus que estava ali para dizer: eu não estou entre os mortos, mas eu vivo estou. E poderíamos até indagar, como pessoas inteligentes que somos: será de que isso não foi inventado? Será de que isso não foi feito, esquematizado? Será de que isso não foi montado? Porque seria uma boa montagem, não? Dizer que ia ressuscitar e depois, olha, comprou o soldado. A Bíblia Sagrada exatamente diz sobre isso. O texto fala exatamente sobre isso.
porque saindo elas, estou no verso 8, saindo elas pressorosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando lá, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe, não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E no verso 11 fala sobre aquilo que os judeus disseram acerca do evento. Quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos, e tomado conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar ao ouvido do governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje, quando foi o texto escrito. Mas quando Paulo, então, escreve acerca do acontecimento, é onde eu quero ir com vocês, ao livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. Aonde ele expõe a doutrina daquilo que aconteceu, de que Jesus morreu em corpo, não morreu, como alguns disseram, espiritualmente, ou como alguém disse, olha, foi uma visagem, como é que se diz, um vulto, não? Não. Jesus veio ao mundo em corpo, morreu em corpo e ressuscitou em corpo. O seu corpo veio à vida. Não foi uma visagem, não foi uma transformação, não foi uma assombração da meia-noite, como diz o Paulo explica isso dizendo o seguinte, olha só o que é que diz 1 Coríntios capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, amém, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Cefas aí é o nome de Pedro, e depois pelos 12, ele começa por aqui as testemunhas oculares de Jesus após a sua morte e sepultamento. A cidade inteira viu Jesus morrer. Amém, queridos? Amém. As Escrituras falam que ele morreu. Não apenas falam que ele morreu, mas falam como ele morreu e a garantia da sua morte. Porque as Escrituras dizem que, estando ele pendurado e sendo já a hora da religiosidade que marcava a época de que ninguém podia estar fora, mas tinham de ir agora cumprir o sábado, o que é que foi pedido? Foi pedido de que, olha, tenham certeza de que eles estão mortos para nós irmos embora. Foram no primeiro, quebraram os joelhos, por quê? Porque quebrando os joelhos, a pessoa perdia o apoio, a pessoa então sufocava. Quebraram os joelhos do outro ladrão que estava ao lado, o outro ladrão morreu também. Mas quando foram quebrar os joelhos de Jesus, para cumprir as Escrituras que dizem que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, o soldado, olhando para ele, viu de que ele já estava morto. Para garantir que estava morto, mas que não estava desmaiado, o que é que a Bíblia diz? De que ele, com uma lança, furou do lado, e quando furou do lado, saiu do seu lado água e sangue. E se ele não morreu, eu queria que você fosse espetado com uma lança para ver se você não morre. Já com a lança, ele já morreria, mas ele estava agora esvaziado de todo o seu sangue. Ele passou a noite toda sendo esbofeteado, ele passou a noite, a manhã e a madrugada, e durante o dia despejando o seu sangue, perdendo o seu sangue. Não ficou nele gota de sangue nenhum. Ele teve, clinicamente disse, de que ele teria morrido de uma parada cardíaca.
Porque o seu sangue estava saindo. O suor que estava sobre o seu rosto. A dor que estava sobre o seu corpo. O traje que ele passou. Ele já não tinha forças para segurar. E é naquele momento de que ele brada dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu, e morreu mesmo. A ponto tal de que o tiraram da cruz, e aquele discípulo que o seguia de longe, que era um grande seguidor de Jesus, o dono daquela tumba, a Bíblia diz que ele o pegou, o envolveu, o preparou de acordo com o ritual judaico, ou seja, Jesus estava realmente morto. E outra coisa, se Jesus não estivesse morto, ele não teria força capaz nem para andar, muito menos para abrir uma porta. Se Jesus não estivesse morto, ele não teria capacidade nem de levantar-se, muito menos de sair andando pela cidade. Lá na África do Sul aconteceu de que um pseudo-profeta, um falso profeta, inventou lá uma ressurreição e pagou um zimbabuiano, se por favor, pagou um camarada do Zimbábue, não sei se os irmãos ouviram disso aqui, pastor Alfo Lucal, ele pagou um camarada para dizer que estava morto e pagou a casa funerária também e pagou alguns ali para imitar uma falsa ressurreição. E chegaram do lado de fora da igreja, isso foi mais ou menos, não sei agora, mas veja, do you remember when? More or less, this happened? Talvez uns 5 anos atrás, mais ou menos. Talvez até mais. E a ambulância, o carro fúnebre chegou ali, e quando chegou ali, disseram: pastor, tem um defunto lá fora, e a família quer que você ore por ele. E o caixão fechado. E ele foi lá fora e abriu o caixão, e as câmeras em cima, mas você já podia ver que o camarada estava com a mão mexendo, né, porque ele já estava cansado de estar dentro do caixão. E o falso profeta levantou as mãos e fez assim, e bufou, e cuspiu, e orou, e todo mundo... Ah! E naquele momento, o defunto levantou-se. Quando o defunto levantou-se, teve gente desmaiando por ali. Teve gente correndo. Teve um diácono até que saíram correndo. Mas o homem não estava morto. A ponto tal de que depois da falsa ressurreição, deram comida para ele, o camarada estava esfomeado. E os eventos foram postos na polícia, foram postos no tribunal. Porque você não brinca com a fé das pessoas. E a CRL, a Comissão de Liberdade Religiosa, foi atrás desse falso profeta. Ele se inundou de advogados para protegê-lo, porque ele pensava que ia dar uma coisa, mas deu outra. Não? E foram procurar o rapaz para entrevistá-lo. Quem achava ele? Porque quem ressuscita está ali pronto para dizer: eu estava morto, mas ressuscitei. Ninguém encontrou mais ele. Fugiu. Foram atrás da casa funerária, apertaram com a casa funerária disse: olha, recebemos um dinheiro aqui, mas foi uma oferta para nós podermos ajeitar a casa funerária e tal. E não deu nada. Por quê? Porque dali não foi uma ressurreição. Jesus, a Bíblia Sagrada diz de que os seus discípulos estavam foragidos, correndo. Por quê? Porque até o próprio Pedro, alguns dias antes, quando uma menina disse: tu és seguidor, ele disse: eu sou não. Estavam com medo, querendo fugir, porque sabiam de que a qualquer momento, como mataram o seu líder, poderiam matá-los também. Ninguém estava brincando de fazer um fake, uma ressurreição fake por aí. A ponto tal de que quando Jesus está por morrer, não se vê discípulo nenhum, só se vê João, que estava consolando sua agora mãe, Maria, quando Jesus diz: João, está aí a tua mãe, e diz para Maria: Maria, eis aí o teu filho. E a Bíblia diz que João recebe ela em casa desde aquele dia.
Então glorificamos a Deus de que Jesus verdadeiramente ressuscitou de entre os mortos, porque Ele morreu verdadeiramente, mas sai da tumba fria para dar-nos salvação e garantia de salvação. Quem pode louvar o nome do Senhor? Ele ressuscitou e por isso Paulo, ele escreve aqui, e quero terminar com essas poucas palavras aqui, dizendo o seguinte: ele foi visto por Cefas, foi visto por Pedro. Quem pode dizer amém? Amém. Então Pedro já ouviu, mas talvez, olha, foi inventado. Não, mas foi por Pedro e depois pelos 12. Os 12 estavam fechados em uma sala como essas, com medo dos judeus, a perseguição dos judeus, e a Bíblia diz o quê? De que de repente, com as portas fechadas, ele se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. Aleluia. Pelos 12, e a Bíblia diz que depois ainda foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, ou seja, dizendo o quê? Eles podem testificar que viram Jesus em corpo, andando e falando com eles depois da sua morte. Ou seja, não foi algo inventado num canto, não foi algo inventado por ali, mas a Bíblia diz de que muitos o viram, e agora Paulo fala ainda o seguinte, o verso 7, olha aí o que é que diz o verso 7. Ainda foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por último foi visto por mim também. Aleluia. Glória a Deus. Então glorificamos de que ele fala disso para estressar a necessidade que nós temos de não ir com a noção que é posta por aí, de que, olha, é, mas não é. Foi, mas... olha, cadê o coelho da Páscoa? Sim, vamos falar da ressurreição, mas olha, não precisa falar muito. Para o absurdo da igreja cristã, o rei da Inglaterra disse de que não tinha nada para falar sobre a Páscoa. Para a irregularidade dos Estados Unidos, o prefeito de Nova York disse de que não tinha nada para falar sobre a Páscoa. Para humilhação de muitos, alguns por aí preferem falar de um ovo de Páscoa, de um coelho de Páscoa, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é convocada a dizer em voz bem alta de que nós estamos reunidos porque o nosso Jesus já não está morto, mas vivo está, e está à destra de Deus Pai, esperando por aquele dia para voltar para buscar a igreja. Então não seja simplicista em passar de largo, dizendo é só mais uma festa. Não é só mais uma festa. Se o teu ente querido tivesse morto e agora tivesse vivo, você não estaria fazendo apenas uma festa. Você estaria celebrando. E, olha, dançando e pulando. Estava morto, mas agora vivo está. Aleluia. E ele continua a dizer aí nas suas palavras, em 1 Coríntios capítulo 15, de que se você prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois se testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Ele está fazendo um caso, ele está nos dando aí a sua explicação. E o verso 16 ele continua e fecha dizendo: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos em pecado. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, como Maomé e como outros, então nós somos dos piores pecadores.
porque dizemos que ele ressuscitou quando ele verdadeiramente não ressuscitou. Mas damos graças a Deus. Olha o que é que ele diz no verso 20, de que agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas a cada um por sua ordem. Cristo, as primícias e depois nós. Glória a teu nome, Senhor. E ele termina a sua tese, me permitam chamá-la de tese, a sua doutrina, lá na frente. Olha só o que é que ele diz no verso 54. E quando isto que é corruptível, falando agora de nós, falando de mim e de você, falando de nós que padecemos com as nossas dores e as nossas dificuldades e as nossas dores de cabeça e o dia a dia, e você chega no culto dizendo: Senhor, que semana horrível que eu passei, olha, me falta dinheiro, olha, não está indo bem com a minha esposa, com o filho, e você chega na igreja, parece que os seus problemas são os maiores do mundo. Eu quero que lhe lembrar uma coisa: o seu maior problema Jesus já resolveu, ele ressuscitou por você, aleluia. Glória a Deus. E ele diz aqui acerca de nós, Aleluia. olha o que é que ele diz acerca de nós agora: quando isto que é corruptível, aperte na mão do seu irmão aí, é corruptível, vai morrer e vai ser enterrado, é corruptível, ok? Você não é para sempre. A minha esposa gosta muito de mim, mas eu já falei para ela, não fico por aqui para sempre não. Ela ficou com medo. No outro dia eu fui fazer um exame, um check-up, o médico disse: olha, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Ela já começou, ai, ui, você não pode morrer não. Eu disse: eu não estou pensando em morrer não, mas vou. Os irmãos entendem? Eu vou. Diga para o teu irmão, teu dia está chegando. Aleluia. Ninguém gosta de falar de morte, né, irmão? Não, pai. Ninguém gosta de falar de morte. Teve um dia de que eu falei isso num evento, eu disse: olha, teu dia está chegando. A pessoa fez sinal da cruz e não, e fez o cruz credo, porque ninguém gosta de falar disso. Claro, é normal, é normal. Quem é que gosta de perder um ente querido? Ninguém. Não. Perder uma mãe, perder um pai, perder uma esposa, perder um filho, não. Ninguém gosta. Olha a dor de Maria em ver o seu filho crucificado, morrendo na sua frente. Que dor horrível. Nesse sábado foi o enterro do meu primo da minha irmã, da minha esposa. A mãe estava totalmente abalada, deu um piripeco ali na sexta-feira, bateu no hospital, porque o coração não aguentava mais. Graças a Deus voltou, saiu, mas a irmã, os amigos, os familiares, para enterrar um menino de 35 anos. Quem é que quer perder uma pessoa assim? Ninguém. É triste, mas a realidade é que a morte nos espera. E temos que estar prontos. Temos que estar preparados. A qualquer momento pode ser o meu dia. A qualquer momento pode ser o teu dia. E enquanto a morte é natural para todos nós, ressurreição também é natural para todos. Glória a Deus. E Daniel diz: uns ressuscitarão para a vida eterna. Outros, infelizmente, ressuscitarão para a perdição eterna. Mas assim como morte é natural, ressurreição também é natural. E ele diz aqui: se os mortos não ressuscitam, porque havia uma doutrina no meio do judaísmo de que diziam de que os mortos não ressuscitavam. Os saduceus ensinavam isso. Não há ressurreição de mortos. Nós, olha, uma vez morremos, você fica por ali, você se dissolve, não tem mais nada. E ainda uns que ainda falam isso hoje em dia, não? Já evangelizei muita gente que diz: olha, depois da morte não tem mais nada. Então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Eu disse: olha, então matemos, roubemos, adulteremos, porque se a gente se dissolve e não há mais nada para ninguém, nem sobra para barata, então que contas é de que eu tenho de dar? A Bíblia diz de que nós ressuscitaremos
para dar conta de tudo que nós fizemos em nossa vida, ou bem ou mal. E aqueles que entendem isso, entendem as palavras de Paulo quando ele diz: o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Ele canta aí agora. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, Ele consola a igreja e diz a você, querido João, a você, querido Tiago, a você, querido Hamilton, a você, querido Jean, a você, querido David, Ele diz aí: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todos os dias que nós estamos aqui, todas as vidas que nós trabalhamos, tratamos, aconselhamos, tudo que você faz para o Senhor não é vão, porque o nosso Jesus, Ele verdadeiramente ressuscitou. Quem pode louvar o nome do Senhor nessa manhã? Quem pode louvar o nome do Senhor nessa manhã? Vamos baixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos. Vamos por um momento preparar-nos, e eu vou pedir, se possível, Kimberly, can you just tell Vânia that we are ready for vamos estar em oração, porque esse é o momento de nós não apenas cantarmos e cultuarmos, mas é momento também de nós celebrarmos a ceia do Senhor que está aqui posta para nós. Na nossa igreja, nós fazemos isso todo primeiro domingo do mês, ou quando nos é permitido, porque não é regra doutrinária ter só no primeiro domingo, mas é para que nós saibamos de que nesse domingo é o dia de que nós celebramos a ceia do Senhor. Um momento como esse é momento de você dizer: Senhor, eu creio de que Tu morreste por mim. É momento de você também declarar, dizendo: Senhor, eu creio que Tu ressuscitaste de entre os mortos. É momento de você orar ao Senhor, e se você é batizado nas águas, de você poder dizer: Senhor, eu estou aqui na Tua presença e estou apto para tomar, para comer, para beber aquilo que é o símbolo da morte, aquilo que é o símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Com as nossas cabeças baixas, nossos olhos fechados, Pai da glória, nós queremos Te agradecer, nós queremos Te bendizer, nós queremos, Senhor, entregar às Tuas mãos nossas vidas, Senhor amado. Nossa vida espiritual não depende de nós, mas depende da Tua graça. Tu fizeste, Senhor. Tu fizeste, Senhor. Nada do que nós fizemos em todos os anos de vida que estamos na igreja. E ouvimos, Senhor, testemunho hoje da nossa irmã, 20 anos na igreja, Senhor, aqui enquanto na Flórida. Mas nada do que ela, nada do que eu, nada do que ninguém possa ter feito nos iria dar salvação, Senhor. Foi aquilo que Tu fizeste na cruz do Calvário, Senhor. O sacrifício que Tu fizeste por nós, tendo ressuscitado de entre os mortos. Senhor, queremos entregar esses símbolos em Tuas mãos, que vamos em alguns momentos comer e beber, Senhor. Queremos entregar esses símbolos para a comunhão do Teu povo, para a alegria do Teu povo, e acima de tudo, Senhor, que possamos estar em comunhão com a igreja e contigo. É o que nós oramos em o nome do Senhor Jesus, Pai. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, as Sagradas Escrituras, no mesmo livro, no mesmo público-alvo para quem Paulo escreve acerca da ressurreição, alguns capítulos antes ele escreve acerca desse momento que Jesus estabelece. Eu vou pedir ao nosso irmão Hamilton e ao nosso irmão David, só para afastar a mesa só um pouquinho para frente, para eu depois estar por trás, tá bom? Nessa nova
arrumação que nós temos aqui, fazemos assim, tá bom? É só afastar um pouquinho para frente para nós termos a capacidade de depois quebrarmos o pão e repartirmos o vinho. Muito obrigado. Naquela quinta-feira à tarde, quando os discípulos foram à procura do homem que estava levando um cântaro de água e que disse: Jesus, quando vocês encontrarem esse homem, digam a ele de que o Senhor Jesus precisa do salão que ele tem. Aquele homem cedeu o salão, fizeram os preparativos. Pegaram o cordeiro, pegaram pães rasgos, pegaram as ervas amargas, pegaram o vinho, pegaram os cálices, pegaram os pratos. Era uma mesa de comunhão, uma mesa de comes e bebes. Amém? Uma mesa de alegria, uma mesa de celebração de que eles tinham saído milhares de anos antes, ou centenas de anos antes, melhor, do Egito. O povo de Israel tinha saído do Egito para a Terra Prometida. E eles celebravam isso todos os anos. Isso é Páscoa, ok? Isso é Páscoa. Passar por cima. O anjo da morte viu sangue nas ombreiras das portas e passou por cima da casa. Não entrou. Viu o sangue nas ombreiras da porta, passou por cima e não entrou. Casa que não tivesse sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte entrava e matava o primogênito. Essa foi a última praga lançada sobre o Egito. Depois de todas as rãs, de todos os piolhos, depois de toda a hemorroida, depois de todo, rio virar sangue, foram 9 pragas horríveis que destruiu uma nação inteira. Deus escolheu a última para ser a pior. Todo primogênito iria morrer. Mas ele disse: matem um cordeiro por família. Vistam-se apressadamente como está saindo de viagem. Peguem os pães. Ele disse: olha, vocês vão celebrar e vocês vão comer, porque depois desse dia a vossa liberdade estará diante de vocês. Depois daquele dia, todos os anos os judeus celebraram até o dia de Jesus a mesma coisa. E eles até hoje celebram a mesma coisa. Só de que quando chega Jesus, ele diz: para vocês aqui, eu vos dou uma nova Páscoa. Aleluia. Essa nova Páscoa é o meu corpo e é o meu sangue que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E diz o texto, para terminarmos aqui a leitura: porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, verso 28, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Esse momento é um momento feito para nós que temos um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso que temos com a igreja, um compromisso que temos com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Esse momento não é um momento leve, feito de qualquer maneira. Esse momento não é um momento onde dizemos: olha, qualquer um, vem aqui, come, pegue. Não é isso. Porque isso aqui não é o restaurante, né? Lá no... Como é aquele restaurante aqui perto? Aquele buffet? Restaurante Brasil, acho que é o nome. Lá você chega, pega, paga, vai. Aqui não. Aqui não é restaurante.
Aqui não é simplesmente tradição. Ah, meu pai é, meu avô é, meu bisneto, meu bisavô é. Não. Aqui nós temos que ter certeza de que eu tenho comunhão com a igreja e tenho comunhão com Cristo Jesus. Glória a Deus. Fechamos nossos olhos, queridos irmãos. Pai da glória, que esse é o pão que temos diante de nós. Pão que foi como trigo moído, foi preparado para ser posto no forno e que, Senhor, passou por uma grande temperatura para chegar a transformar-se nisso que nós temos aqui hoje. Senhor, temos da mesma maneira esse cálice, Senhor, que é o vinho da uva, que, Senhor, cuja uva foi moída, foi pisada, para termos esse sumo aqui, Senhor. Abençoamos esses elementos para que quando comermos e bebermos, possamos, Senhor, estar em comunhão contigo e com a igreja e cumprirmos a maior celebração que a terra pode ter da morte do Senhor Jesus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Aleluia. Era domingo, bem de manhã, o sol raiou e as mulheres foram ao sepulcro do Salvador. Elas levaram especiarias com muito amor para ungirem o corpo santo do Salvador. Então a resplandeceu e o varão apareceu e ela cheia de temor olharam para o chão. Então o anjo anunciou uma mensagem de amor. Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Elas voltaram e anunciaram aos seus irmãos com alegria. Elas falaram da ressurreição. Em João, por ao sepulcro do Salvador, onde mirando os viram os lençóis que ali ficaram. Aos seus discípulos apareceu, pois ele mesmo prometeu. Maria Madalena chorou e Cristo a consolou. Em glória retornou aos céus e ali tomou o seu lugar. Mas ele mesmo prometeu, um dia voltará. Jesus o Cristo aos seus discípulos ordenou: ide ao mundo e anunciai o meu amor. Dou-lhes poder
do Senhor, a Bíblia diz que Jesus parte o pão, mas antes de partir o pão, ele fez os seus discípulos tomarem consciência, ao ponto de dizer: há aqui entre nós um que me trairá. E perguntou-se um ao outro: quem é, Senhor, quem é? Jesus estava tentando trazer à mente dos discípulos a consciência. Quando nós tomamos o pão e bebemos o cálice, não podemos fazê-lo de qualquer maneira. Temos que ter consciência do que estamos fazendo. Temos que ter certeza de que estamos em comunhão com o Pai, com a igreja, com a família, com aqueles que devemos ter relacionamento. E se alguma coisa que está errado, então você deve consertar, deve pedir perdão e deve orar e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Aleluia. Comamos e bebamos, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Praise the Louvado seja Lord. o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ao você terminar de comer, ao você terminar de beber, tome um momento para glorificar o Senhor. Tome um momento para adorar a Jesus. Tome um momento para você poder agradecer tão grande salvação que Ele nos deu. Aleluia. Não fique ocioso em seu louvor, não fique estéril em sua adoração, mas adore a Deus, louve o Senhor. Glorifique aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Podemos cantar esse hino mais uma vez enquanto a igreja se põe de pé, enquanto nosso irmão recolhe os cálices mais uma vez. Vamos, o coro desse hino. Jesus o Cristo aos seus discípulos ordenou: ide ao mundo e anunciai o meu amor. Dou-lhes poder sobre os demônios e todo o mal. Estarei convosco a cada instante até o final. Quando Jesus ressuscitou, Irmãos, e a dor se agitou, e o inimigo de Jesus derrotado foi. Em glória retornou aos céus e ali tomou o seu lugar. Mas ele mesmo prometeu que um dia voltará. Quando Jesus ressuscitou, o inferno todo se agitou, e o inimigo de Jesus derrotado foi. Em glória retornou ao céu e ali tomou o seu lugar. Mas ele mesmo prometeu que um dia voltará. Quando Jesus ressuscitou, o inferno todo se agitou, e o inimigo de Jesus derrotado foi. Em glória retornou ao céu e ali tomou o seu lugar. Mas ele mesmo prometeu que um dia voltará. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor, digno de glória e de honra,
exaltação. Ele subiu aos céus para nos preparar no dia. E assim de pé como estamos, nós queremos parabenizar os aniversariantes do mês de abril. Aleluia! Quem é que está celebrando em abril? Temos muita gente aqui. Eu vou pedir a Vânia, a irmã Neide. A Vânia vai pegar meu pai ali também, né? Ele aniversaria no 17 de abril, 17 de 4 de 1939, no fim da Segunda Guerra Mundial. Alguma coisa assim. E nós queremos parabenizá-los, nós queremos orar por eles. Vem aqui, irmã Neide. Quem mais? Será que está faltando alguém? Não. Eu creio que a Zaila também. Por isso que ela estava chorando, ela estava pensando que nós não íamos cantar os parabéns para ela, né? Isso. Assim tá bom, aí tá bom. Vem aqui, irmã Anália, a Zaila, vamos orar por elas. Vamos cantar? Irmã Mônica sabe tocar aí? Não. Consegue tocar parabéns para você? Não. Você não conseguiu, vai conseguir agora. Você dá um sol que a gente canta com dó de você. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe, seja muito feliz. Meus prezados irmãos, sejam sempre felizes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai embora não, irmão, fica aí. Nós ainda queremos orar por você. Vamos orar. Levanta a sua mão em direção desses. Essa aqui está novinha, que dali já está bem velhinho, mas todos eles abençoados pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, obrigado pela Zaila, obrigado pela Neide, obrigado pela Vânia, obrigado pelo pastor Oníris. Vamos assim orar por eles e abençoá-los. Pai da glória, queremos orar em o nome de Cristo Jesus. E nesse domingo, Senhor,